Eu aviso para vocês que o certificado de participação do 6º Fórum Nacional Extraordinário da Undime deverá ser emitido via web por meio da página do evento. O certificado será liberado após o preenchimento da ficha de avaliação do encontro. Aviso também que todas as apresentações utilizadas no evento, inclusive nas oficinas, serão disponibilizadas no portal da Undime. E também os vídeos das notícias estarão no canal do YouTube. Chamo agora a professora Cleusa Repúdio, presidente da Undime. Gente, bom dia. A gente vai para o momento Unicef, antes da Viviane. Para aqueles que não estão com a camiseta, mas elas estão na mochila, coloquem, por favor. Primeiro a Júlia do Unicef vai fazer a apresentação do sistema. Cadê a Júlia? Está aqui. Em seguida, nós vamos tirar foto. Assim como nós fizemos no último fórum, PNE para valer, quem estava no último fórum? Ah, então vocês já sabem como é que a coisa funciona. Avisem aos que não estavam, que depois fica todo mundo de pé, a gente se junta e tira foto. Porque fora da escola... Muito bem, então eu vou passar para a Júlia e depois a gente organiza a foto, tá, Júlia? Gente, mas tá lindo aqui de cima, hein? Então, nós fizemos um primeiro convite, né? Unicef, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e Undime, para que vocês viessem aqui vestindo hoje, literalmente, a causa da exclusão escolar. E a gente vê, então, que vocês aceitaram o convite e ficamos honrados com isso. E queria aqui, então, hoje, fazer um outro convite para vocês. O Unicef, juntamente com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e o SEDECA da Bahia, desenvolveu um aplicativo chamado Proteja Brasil. E o conceito todo que nós estamos desenvolvendo é que proteger as crianças e os adolescentes da violência está nas nossas mãos. E nós podemos e devemos, como educadores que somos, e como cidadãos também que somos, proteger as nossas crianças e adolescentes contra a violência. Então, o que é este aplicativo Proteja Brasil? Ele é um aplicativo que ele pode ser baixado em smartphones e tablets. Eu tenho aqui o meu, não sei se está aqui no meu telefone, o Proteja Brasil. E aí ele vai georreferenciar, ele entende aonde, identifica a sua posição geográfica naquela cidade, naquele município, e indica os órgãos que você pode acionar a partir dos diversos tipos de violência que a criança sofre. Então, esse é mais um aliado na luta contra a violência de crianças e adolescentes no nosso país. Ele é um aplicativo gratuito. Vocês podem acessar o site www.protejabrasil.org.br. Ele também está disponível no portal do professor, portaldoprofessor.mec.gov.br. Ele, por enquanto, ele está inserido no âmbito da campanha de proteção às crianças e adolescentes, agora para a Copa do Mundo. Então, nós estamos com as principais capitais brasileiras identificadas, com todos os órgãos responsáveis, né, que podem nos ajudar nessa luta. E aonde ainda não temos, nas demais cidades, nós temos o telefone do Disque 100 e o endereço nas cidades. Mas a ideia é a gente ampliar isso para todas as cidades brasileiras. Contamos muito com vocês. Entrem na página do Unicef no Facebook. A gente está promovendo uma campanha com diversas pessoas da nossa sociedade baixando o aplicativo e mostrando que realmente o dever e o cuidado para proteger as nossas crianças e adolescentes está nas nossas mãos. Então, baixe o aplicativo. Convido vocês agora para ver um vídeo, muito brevemente, que explica um pouco sobre o aplicativo.
Você sabia que vivem hoje no Brasil cerca de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos? 60 milhões. É como se as populações do Chile, Uruguai e Argentina juntas fossem só de crianças e adolescentes. Cada um desses meninos e meninas precisa de condições para desenvolver plenamente seu potencial. Infelizmente, nem todas as crianças crescem em ambientes adequados para que isso aconteça. Muitas sofrem com a violência dentro e fora de suas casas. São vítimas de violência física, psicológica, negligência, abandono, trabalho infantil, discriminação, abuso e exploração sexual. A maioria dos casos nem se transforma em denúncia, por medo, insegurança ou falta de informação. Muitas pessoas deixam de denunciar e de proteger quem mais precisa. Mas você pode mudar essa história. O Proteja Brasil é um aplicativo para smartphones e tablets que facilita a denúncia de casos de violência contra crianças e adolescentes. É super simples. A partir da sua localização, Proteja Brasil indica um telefone para que você possa fazer sua denúncia e endereços de delegacias, conselhos tutelares e outras organizações que ajudam a combater a violência contra a infância e a adolescência nas principais cidades brasileiras. O ideal seria que você nunca precisasse usar esse aplicativo. Mas se presenciar um caso de violência, não pense duas vezes. Denuncie. Baixe o aplicativo. Espalhe essa ideia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e curta o Proteja Brasil nas redes sociais. Quanto mais gente souber da existência desse aplicativo, mais chances teremos de prevenir a violência e proteger nossas crianças. Participe. Proteja Brasil. Todos juntos por uma infância livre de violência. Convidamos vocês, então, a baixarem os aplicativos gratuito e a entrarem na campanha também, disseminando nas suas redes sociais e disseminando entre os seus colegas, que todos juntos podemos mais. Agora vamos a um momento muito especial. Agora vamos para a foto. O Daniel da campanha já está aqui? Daniel, chama, por favor. Antes da gente tirar foto, gente, eu vou fazer um outro pedido que o pessoal que estava mais lá atrás pediu. Para aquelas pessoas que precisam conversar, não deveriam conversar aqui, mas que precisam, vão lá fora. Atrapalhou um pouco o pessoal que queria ouvir melhor. Então, por favor, vamos evitar, né? Porque aí quando chega na sala de aula, a gente quer que todo mundo fique quietinho, né? Prestar atenção. Então, vamos organizar a foto. Cadê o fotógrafo? Está aqui. Gente, de pé. Primeiro eu organizo e vocês seguram a onda aí que eu vou descer. A Viviane Mosé já colocou a camiseta. Também vai descer. Tirem as blusas, eu também vou tirar a minha. Cadê o Daniel da campanha? Cecília, Carlos Eduardo, os especialistas das oficinas. Nós vamos fazer como o PNE para valer. Abraça o colega do lado. Vamos fechar o auditório. Abraça, abraça. Calor humano sempre é bom. Eu vou pedir para aqueles que estão aqui na frente sem a camiseta, fiquem ali ao lado, por favor. Sem camiseta. Gente, vamos precisar de mais calor humano. Junta mais. Junta mais aqui. Tá bom. Ó, tem uns pedaços aqui vazios, o fotógrafo está me ajudando aqui. O pessoal que está mais atrás, estou vendo o Ceará ali. Elício, vem, vamos juntar, tá ficando um buraco bem aqui, ó. Muda de fileira, depois vocês voltam. Esta fileira aqui, pessoal, ajuda a fechar. Não, vocês não, para, fica parado. É vocês os de trás. Por favor, vamos tentar juntar aqui. Enquanto a gente... Todas as apresentações vão estar disponíveis no site da Undime. Os cartazes da alavanca também vão estar disponíveis no portal. Os vídeos que a Elvira apresentou vão estar lá.
com link. Ah, Elvira conseguiu também camiseta. Meninas, vocês, este canto precisa vir mais para cá ou aqui na frente. Daniel chegou, muito bem. O Unicef só fez camiseta muito pequena, né, gente? Nós somos todas velhinhas. Vamos. Gente, não fica tão na ponta aqui, não. Pessoal do Paraná, mais para cá. Não fica tão na ponta aí, não. Nós estamos precisando encher aqui. Gente, tá emocionante. Tá lindo demais. Espera aí que eu vou descer. Aí, Vivian, vai arrumando, você também tem que descer. Vou ter que ordenar. Você vai pegar esse canto daqui? Você consegue pegar esse canto? Consegue? Consegue? Ó. Não, quem tá na frente aí tirando foto agora sai. Só pode ficar a camiseta azul. Priscila. Wilma. Os fotógrafos agora não. Corta o projetor. Corta a imagem do palco, por favor, do projetor. Aê. Os fotógrafos amadores, por favor, agora vão para tirar foto. 1, 2, 3. Fora da escola. De novo. Não, de novo, não. Peraí, outra para a imagem. Oi? Mais uma vez. Fora da escola. Agora com o braço levantado. Fora da escola. Baixa o braço, agora de novo levantando. Fora da escola. A professora andou. De novo, fora da escola. Agora, de costas. Peraí, de costas. De costas para pegar a imagem de costas. Ah. Dá para pegar aula de costas? Tá. Ó, gente, a gente vai fazer a imagem de costas, depois vocês viram de frente e a gente vai fazer uma ola para os câmeras pegarem, tá? Vamos fazer uma ola assim, que o câmera lá de trás pode pegar, e depois uma ola desse sentido. Fora da escola? Pegou, Rafael? Tá, então agora vira e a gente vai pegar a ola desse lado. Agora começa que lado a ola? Não, de frente para trás. Começa a primeira fileira e vai ainda lá para trás a ola. Vamos fazer 3 vezes. Primeira fileira, aí vocês vão depois da palestra da professora Elvira, vão exercitar o cérebro e vão fazendo a ola daqui da frente para trás. Fora da escola. Essa é a primeira ola, agora a segunda. Gente, vamos parar de se movimentar que vocês estragam a cena. Fora da escola. Ainda não chegou, vai chegar, chegou. Fora da escola. Agora a última, que eu falei na segunda e estraguei. Fora da escola. Valeu, agora o câmera vai dizer que estava sem bateria. Agora é Fugiane, né? É. Eu vou precisar da Tereza. Alô? Alô? Chamamos novamente a professora Cleusa. Ela tem mais um recadinho para nós.
Pronto? Todos acomodados? Agora é outro slogan. De pé e falando, não pode. Todos sentados, por favor. Tá bom. Gente, ontem à noite, a ministra Tereza Campelo pediu desculpas. Teve um problema lá em Brasília, enfim, parece que um projeto de lei em relação ao Bolsa Família. Então, nós não substituímos, não chamamos outra pessoa, achamos por bem diminuir amanhã. Então, agora nós vamos passar para a palestra da Viviane Mosé, professora Francisca, cadê, que vai fazer a mediação da mesa, e em seguida a campanha com o professor Rodolfo e o Daniel Cara. Ah, e o Paulo, que vai nos ensinar sobre os royalties, não é isso? Gente, podemos começar? Eu vou pedir mais uma vez silêncio lá no fundo. Ah, já vi o Paulo aqui. Paulo, não arrumaram uma camiseta para você, Paulo? Vanelli, vamos arrumar, depois a gente tira uma dos royalties. Sem os royalties, a educação também não pode. Então, gente, por favor, o pessoal lá do fundo se acomode. Vamos sentar e vamos passar a fala da Viviane Mosé. Vocês entenderam? Nós vamos seguindo Viviane Mosé, o Daniel Cara e o Paulão. Aí nós temos a carta do fórum e a gente antecipa o fim do fórum, ok? Podemos seguir assim? Então, vou pedir aí o empenho de todo mundo para que a gente possa fazer essa última etapa de forma tranquila. Seja bem-vindo, Paulo. Este é o homem que nos ensinou os royalties. Olha aqui, ó. Vamos lá. Ok, então, dando continuidade, vamos para a nossa segunda palestra do dia. Convidamos a professora Francisca Antônia da Costa Oliveira, dirigente municipal de educação de Calçoene, Amapá, para coordenar a palestra sobre o tema Formação de Professores, Aprendizagem, Gestão e o Direito à Educação. Para proferir a palestra, pedimos uma salva de palmas à nossa convidada, por favor. Professora Viviane Mosé, professora e filósofa. Professora Francisca, por favor, está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Professora Viviane, seja bem-vinda ao 6º Fórum Nacional Extraordinário da Undime. Viviane Mosé é psicóloga e psicanalista, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, é especialista em elaboração e implementação de políticas públicas pela Universidade do Espírito Santo, é mestre e doutora em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora há mais de 30 anos. Em 2005 e 2006, desenvolveu e escreveu com Daniel Duarte o quadro Ser ou Não Ser, onde apresentou no Fantástico da TV Globo temas da filosofia em uma linguagem cotidiana. Foi consultora sênior da reformulação curricular da Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo, de 2008 a 2010. E é professora convidada do MBA em Gestão de Conhecimento. É autora de Estela do Patrocínio, Reino dos Bichos e dos Animais é Meu Nome, indicado ao Prêmio Jabuti de 2002, na categoria Psicologia e Educação. É autora também de Nietzsche e a Grande Política da Linguagem, A Resistência Tapuia na Capitania do Espírito Santo, O Homem que Sabe, As Escolas e os Desafios Contemporâneos. Como poeta, publicou Escritos, Desato, Pensamento Chão, Toda a Palavra. É comentarista da Rádio CBN no programa Liberdade de Expressão. Professora, seja bem-vinda. Está com a palavra, você tem 1 hora. Muito bom dia a todos. É uma alegria estar novamente no Congresso da Undime, num Fórum Nacional. E eu queria, antes de tudo, pedir nosso silêncio mesmo, né? Como boa professora, para que todos possam participar. Quem está lá atrás, que nos ajude, viu, pessoal?
Quem está lá atrás tirando foto, contribua, daqui a pouco a gente consegue fazer o nosso social. Gente, a gente vive um momento muito importante no Brasil, especialmente na educação. Esse momento não começou hoje, né? Porque hoje é um excelente dia, né? Nós estamos comemorando o nosso Plano Nacional de Educação, nossa aprovação. Então, a gente tem muita alegria no dia de hoje, mas o momento que a gente vive... Alô? Queridos e queridas do fundo, estão nos atrapalhando? Ela vai falar uma hora. Que lindo esse silêncio, olha que beleza. Vamos fazer aqui o que a gente faz com nossos alunos, né, gente? Vamos pedir silêncio e vamos nos comportar direitinho. Ó, que beleza, melhorou bem. Obrigada. Então, a gente vive um momento muito bom, a gente está aqui comemorando esse momento, não apenas pelo nosso plano, por nossas verbas, a gente pode imaginar o que é duplicar o que a gente aplica hoje, mas não é só isso. Se a gente não tivesse ainda aprovado o plano, eu também começaria dizendo isso. Muitos secretários aqui já me viram nos seus municípios. Vocês sabem que o meu trabalho de formiguinha me leva a todo lugar. Eu estou aqui hoje, estou vindo do Tocantins, do Congresso Pensar, com 1000 professores de todo o estado do Tocantins. Mas antes do Tocantins, eu estava em Mossoró, que é a 3 horas de Natal. Se eu contar para vocês os municípios que eu fui esse ano, eu não conseguiria nem reproduzir isso de cor. E o que eu vejo, professores, onde eu vou, em todos os municípios, é dedicação, empenho, vontade de transformação, professores apaixonados pelos que estão fazendo. Ao mesmo tempo, quando a gente abre o jornal, ou até ouvindo comentários, não temos estrutura, e isso não é verdade na prática cotidiana. Antes de entrar especificamente no meu tema, eu quero dizer para vocês que eu não estou dizendo do que eu estou lendo, não estou falando de índices, eu estou falando de onde eu venho, não é? Ao mesmo tempo, onde eu estou, eu falo assim, professores, 3.000 professores às vezes no evento, eu falo, qual a escola daqui que não tem como eixo meio ambiente, por exemplo? Eu nunca vi ninguém levantar a mão, nunca vi alguém levantar e dizer, na minha escola a gente não discute meio ambiente. Quando eu falo, gente, qual escola aqui que pelo menos não passa pela questão da cidadania? Eu nunca vi ninguém levantar e dizer, na minha escola não se discute esse tema, não se passa por esse tema. Então nós estamos, e esse é o nosso papel, nós estamos agora num momento fundamental para o Brasil. Nós tivemos agora, há 8 meses, quase um ano atrás, né? Agora o tempo passa rápido. Nós tivemos, em função dos nossos aplicativos, olha que lindo isso aqui que nasceu hoje, infelizmente eu não posso comentar só sobre isso, porque isso aqui é uma lição de cidadania e de participação, quer dizer, a população com o seu celular, podendo dizer, olha só, ligar para o órgão e dizer, tem uma criança sem escola, tem uma criança abusada, tem uma criança maltratada. Isso é exercício de cidadania, mas nós temos também noção de que a tecnologia, as mudanças tecnológicas, isso é o meu grande discurso, já tive em outro momento aqui falando para vocês sobre isso. Nós vemos uma mudança de meios seríssima no mundo, gravíssima no mundo. Então o que nós temos hoje no mundo, gente? Nós temos um enorme desenvolvimento tecnológico, imenso desenvolvimento tecnológico. O século XX não foi o século da cidadania, não foi o século do humano, foi o século da técnica. No início do século XX, vocês sabem que nós tivemos, no início do século XX, uma coisa chamada perigo vermelho, que dominou o mundo todo. Os países capitalistas, com medo de se tornarem comunistas, eliminaram as disciplinas humanas do tecnológico, mas com o invertido e proporcional caos social, uma incapacidade política. Nós nunca fomos tão incapazes de seguir uma regra, nós nunca fomos incapazes como somos hoje de lidar com a frustração. Nós no mundo hoje, a humanidade hoje, o mundo inteiro tem como maior perigo o uso da medicação psiquiátrica, a ritalina nas crianças, a fluoxetina nos adultos. Então nós estamos nos tornando humanos que têm apenas como única possibilidade acessar a tecnologia para lidar com a dor, para lidar com a vida, para lidar com o sofrimento. Nós sabemos que o humano está exatamente na mortalidade. Todos os animais são mortais, mas nós somos um tipo especial de animal, porque além da gente ser mortal, a gente sabe que é mortal.
Desde muito cedo, a gente tem uma coisa chamada consciência, que é algo que fica sobre nós, nos espelhando e nos dizendo, um dia você vai morrer. Mas foi isso que fez, há 100 mil anos atrás, nascer de fato a humanidade. O Homo sapiens, e é isso que está no meu livro, O Homem que Sabe. O Homem que Sabe o subtítulo desse livro é Do Homo sapiens, a crise da razão. Então, quando é que nasce o humano? O humano nasce quando ele começa a enterrar seus mortos, quando nasce a consciência, quando ele sabe. Só que o saber dos sapiens não é um saber técnico, é um saber da consciência e do espelhamento. Bom, se eu aprendi, sei, na verdade, por meio do espelhamento, eu sei que eu vou morrer, sabe o que eu vou fazer por mim agora? Eu vou cuidar de você que está perto de mim, porque se eu estiver precisando, você vai me ajudar. Aí a gente fala de ética, só a ética na fragilidade. Filho é sinônimo de trabalho. Padecer no paraíso, né? Aquela coisa clássica, né? Dia das Mães, né? Mas hoje não. Criança que dá trabalho é criança doente, não é isso? Então nós temos que medicar, tem que ter uma técnica. Semana passada, me ligaram do Jornal Globo, uma matéria, não sei nem se foi ao ar. Foi ao ar não, que é impressa. A pergunta era, professor, o que a senhora acha da pílula do esquecimento? Eu falei, o que é pílula do esquecimento? Ao estudar o Alzheimer, que é um estudo super bacana, altamente compreensível, percebeu-se que é possível, nem sei se eu comentei uma matéria, não conheço o tema, comentei o que me passaram, né? Que é possível você tomar uma pílula que vai diminuir as suas memórias doloridas. Chama-se pílula do esquecimento. O que você faz? Eu falei, olha, imagino que quem tem um mal, que sofra de um mal, possa utilizar essa medicação. Mas eu adoro minhas lembranças tristes. São elas que me fazem não errar. Eu não abro mão da dor que eu tive na minha vida. Mas nós estamos abrindo. Eu não estou dizendo nem para vocês, gente, que a tecnologia conseguirá eliminar nossas lembranças tristes. Eu nem sei se essa pílula de fato é uma realidade. Mas só dela ser notícia, falas belíssimas, a gente pode ter tudo isso. Mas se a gente não tiver noção de quem somos, nós não vamos a lugar nenhum. E é isso que a gente não está conseguindo elaborar. Voltando à minha argumentação. Então, o que a técnica nos deu? Nós tivemos um século técnico, um século voltado para a tecnologia. Só que essa tecnologia, ela veio para não nos deixar pensar. Esse era o objetivo. Não pensa não, né? Apenas utilize aqui, aperte o botão, né? Foi mais ou menos assim, é só uma parte, que nós fomos para as ruas. 2 milhões de pessoas, né? Em junho, acessando uma tecnologia fácil, nós fomos rapidamente para a rua, sabe para quê? Com uma indignação sem direção, achando que a gente ia clicar na rua. A gente ia chegar na rua e fazer assim, ó, tum, e a sociedade ia se transformar. Olha, nós somos a favor da educação, né? Contra o desprezo que o Brasil tem pela educação. Só que quem fala isso não conhece a nossa educação. Não sabe os avanços que o Brasil teve nos últimos 20 anos, mas nem digo nos últimos 20. Pensa o que era a educação brasileira no início do século 20. Pensa o que era o Anísio Teixeira, no Manifesto Escola Novista, em 22 ou 30, acho que é 32, pedindo um sistema de ensino. Nós não tínhamos em 30. Um sistema que reunisse a educação e pensasse o Brasil como educação. Nós não tínhamos isso ainda em 1930. O índice de analfabetismo era altíssimo, né? Então a gente tem grandes conquistas, mas a gente não vê. A gente só vê aquela matéria de uma criança na rua que é compartilhada e diz assim, olha como a nossa educação é horrível. Aí são milhares de pessoas clicando. Só que quando a gente chega na realidade, ela não muda tão rápido. Eu participei há pouco de um programa, de um filme que ia para o cinema e acabou sendo exibido no Fantástico, que alguns de vocês devem ter visto, e na Globo News. E eu cito uma coisa que eu gosto muito de repetir, que é, durante as manifestações, a menina dizendo, ia para a rua, porque o Brasil tem vergonha desse país, né? Esse país horroroso, e a juventude odiando esse país. E eu disse para ela, o que você acha que tem que melhorar na educação, se você diz que a educação... Por que é tão ruim a nossa educação? O que você quer que melhore? E ela me diz... eu quero que melhore, mas quem tem que saber como são os políticos? Ela falou, mas você acabou de dizer para mim que os políticos são horríveis, são corruptos, então você vai atribuir a eles a transformação? Isso depende de você também, não? Ela falou, só falta a senhora dizer
que eu tenho que saber história para ir para a manifestação. Eu disse não, para ir para a manifestação basta levantar um cartaz, mas para mudar o Brasil dá um pouco mais de trabalho. E, gente, boa parte, digo de coração isso para vocês, pela minha experiência prática. Vocês sabem, a maioria me conhece, eu sou uma pessoa otimista, eu acredito demais no Brasil, acredito no mundo, sei que a tecnologia vai abrir novas portas, nós vivemos uma transição, essa transição é delicada, é perigosíssima. Abra os jornais do mundo que você vai ver o que nós estamos passando hoje. Uma transição muito delicada, não, né? Vocês sabem disso, não é a solução. Não adianta ter dinheiro se a gente não sabe gerir esse dinheiro, se a gente não sabe aplicar esse dinheiro. Bom, voltando ainda para a minha linha, que é, tivemos esse século totalmente técnico. A técnica era para nos emburrecer, digamos assim, para não dar trabalho. E sabe por quê? Porque foi com Marx, o Karl Marx, no século XIX, quando ele diz, proletário do mundo univos, que pela primeira vez na história a classe popular teve acesso ao conhecimento. Foi o Marx, independente de onde foi parar, o que fizeram com o pensamento do Marx, mas foi o Marx que chamou a atenção para o poder do saber, porque quando ele disse, proletário do mundo univos, o que gerou ali? Gerou o empoderamento da classe popular, que descobriu que tinha um manifesto escrito para ela. E aí ela foi aprender a ler só para ler o Manifesto Comunista. E sabe o que aconteceu dali? Pouco tempo depois, o pensamento puro gerou a segunda força política na Guerra Fria. Quem domina o mundo são as armas físicas, não é isso? As bombas, sei lá, mas o que a gente usa hoje, arma química, né? Para conseguir dominar, explorar uns aos outros. No entanto, quando Marx fez isso, o século XX descobriu que o pensamento é a arma mais poderosa de todas. Ela não custa nada, é só eu chegar no ouvido do outro aqui, bater um papo e o outro para o outro. E mais, o que eu ensino para vocês aqui agora, entre aspas, supondo que eu esteja ensinando, mas o que eu passo aqui para vocês, eu passo a mesma coisa em todos os municípios e não fica velho. Quero dizer, se eu dou a você meu casaco, eu fico sem, né? Mas se eu dou a você tudo que eu sei, eu aprendo mais. É isso que é o conhecimento. Conhecimento se parece com uma palavra chamada amor. Não amor de homem e mulher. É essa troca que vai passando de um para o outro e nos empoderando, né? Essa força, ela não é só aquilo que nos agrega. É aquilo que nos dá liberdade. A gente sabe que a gente tem o maior educador de língua portuguesa. O maior não, os maiores. Quando eu estive em Portugal, o professor Rui Canário foi entrevistar na Universidade de Lisboa. Perguntei, professor, me fala quais são as melhores experiências em educação. Isso está publicado no meu livro, na entrevista que ele me deu, na Escola de Desafios Contemporâneos, vocês podem ler ele dizendo isso lá. E eu falo, onde? Me dê um exemplo, né? Isso tem uns 8 anos, eu conhecia menos o Brasil do que eu conheço hoje. E ele disse, no Brasil. Eu falei, como? Estão entendendo isso? Ele falou, sim, no Brasil. O Brasil tem as melhores experiências, mais inovadoras que eu vi. O problema é que vocês no Brasil dão pouco valor ao que dá certo. Olha essa frase como cai bem, né? Para tudo que a gente está vivendo hoje. Então ele disse, por isso que aquele quadro do Fantástico valorizava boas experiências. Aprendi com o Rui Canário. Ele disse, se o Brasil valorizar o que ele já faz de bom, isso vai virar eu não ia nem falar isso, mas eu vou falar. Eu estava ontem, meu filho está aqui comigo. Ontem, no táxi, no motorista vindo para cá, ele me contou uma história. Falou, mamãe, você acredita que eu estava na sala de aula, a professora falando da Copa, e a gente adora futebol, eu adoro. Busca liberdade, busca alegria, mesmo que quem na época controlava o mundo não quisesse isso. Então, onde a tecnologia chegou? Ela chegou no compartilhamento de conteúdo que se chama internet. Quando a internet, no século XX, surgiu, o que ela fez? Ela pegou aquele poder que o saber tem. O saber, como eu disse para vocês lá com Marx, é o centro do poder, né? Só que o saber estava guardado na universidade, né, gente? E você sabe que a universidade vem do convento, né? Não sei se vocês sabem disso. A universidade nasceu do convento. Então a universidade é aquilo que tem um muro muito alto conceitual, né?
o século XX democratizou o saber, tornou esse saber público para todos, né? Então, o que acontece? Hoje, nós temos uma nova relação de poder que pode acontecer. Quando você encontra uma pessoa na rua, mal vestida, você não pode dizer ser uma pessoa pobre. Não. Você pode ser muito rico e estar bem vestido. Há pouco tempo teve uma história dessa, né? Uma professora da universidade, da PUC do Rio de Janeiro, viu um homem mal vestido, fotografou dentro do aeroporto, colocou em todo lugar e pagou o mico do século, né? Porque era um cara rico que estava vindo de um cruzeiro com uma bermuda, porque estava vindo do navio e estava ali sentado tomando um chopp, sei lá o quê. Agora, quando você encontra uma pessoa lindamente vestida, chiquérrima, você sabe se ela é rica? Não! Ela pode estar usando tudo a R$10, não pode? Ela está usando a R$10. Gente, com R$200 você fica chiquérrimo. E ninguém vai dizer. Agora, se você está no aeroporto, bem ou mal vestido, você pode, por exemplo, na webcam, você está, por exemplo, na favela no Rio, você encosta assim na sua janela que vê o mar e diz assim, eu moro de frente para o mar. Ninguém sabe se é a favela, se é... Não é isso? Então hoje essa coisa quebrou, não é? Quebrou. Agora não quebrou, você é mal educado. Então, gente, não é mais o dinheiro que vai determinar nada, é a educação. Só que não é qualquer educação. Não é a educação que nos ensina a decorar os afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas, porque quando eu era criança ainda passei por isso. Não é a educação da tabela periódica, né? Não é a educação da montanha mais alta, do rio mais longo, da data de nascimento do Machado de Assis. A professora disse, como eles usam Machado de Assis em escolas europeias. A gente não usa Machado de Assis, mas a gente é obrigado a decorar a data de nascimento dele. A gente decora a data de nascimento, o nome da mãe, o nome do pai, a gente só não lê o autor. Nossa educação de acúmulo de dados tem que se transformar na educação pela liberdade. Quando eu estava citando Paulo Freire, que eu fiz essa volta toda, eu ia dizer, nós temos os melhores educadores, citei o Rui Canário, o que eu queria dizer aqui. Depois de Paulo Freire, nós somos obrigados a ler o mundo. Paulo Freire diz que a gente só pode ler os livros se a gente lê o mundo. A gente não pode considerar alfabetizada uma criança que junta letrinhas e faz um som. Um processo de alfabetizalistas que não sabem ler, juízes que não sabem ler, médicos que não sabem ler e até professores que não sabem ler. Ler dá um pouco mais de trabalho do que apenas juntar letrinha. E esse é o desafio do século XXI. Voltando nas manifestações, aí fomos para a rua, movidos pela capacidade de nos conectar que nós temos hoje. Eu sento aqui agora, eu tenho um Facebook que eu entrei brincando, ficou muito grande, eu falei, vou começar a falar, coloco lá textos enormes, coloco citações de filósofo, textos que todo mundo diz que na internet, nessas redes sociais não funcionam, né? E eu tenho 140 mil pessoas compartilhando trechos do Paulo Freire, comentários do Rui Canário, né, da Madalena Freire. Então existe sim interesse, mas enfim, a gente sabe que não é isso que caracteriza as redes sociais, né? Aí, diante disso, nós temos uma grande população que rapidamente acessa o conteúdo, mas ela não foi formada para a leitura. Então, de uma maneira muito suave, que poderia ser pior dita, eu vou dizer que nós temos hoje acesso ao poder, mas não é isso. Essa criança tem que saber ler, interpretar. Essa criança tem que saber criticar, selecionar esse conteúdo. Nós não podemos ignorar mais a internet. Então, quando eu estou falando para vocês, o meu tema, formação de professores e aprendizagem, né, vinculado ao direito à escola, ao direito à educação que todos nós temos, eu diria, vamos ter cuidado com nossos professores. Não adianta a gente chegar para eles e dizer, o professor não quer nada. Gente, vou dar um exemplo. Quando um policial de uma UPP do Rio de Janeiro é um bandido, está atuando ao lado do bandido, eu digo no Rio de Janeiro, porque eu defendo as UPPs e defendo os policiais. Eu digo, esse cara que está na polícia e que está trabalhando para o tráfico, ele não é policial, ele é bandido. Um bandido infiltrado na polícia. Porque existem policiais corretos
Se um policial e não um jornalista, todo mundo ia dizer que a culpa era do policial. Nada disso teria acontecido. Então, assim como eu não acho que isso seja direitos humanos, policiais também têm direito a direitos humanos, são moradores de comunidade, eu não posso dizer, os nossos professores não são bons porque alguns professores são horríveis. Nós temos alguns professores horríveis e todo mundo sabe disso. Mas eu tenho que fortalecer os bons, porque são muitos. A diferença é porque nosso raciocínio é tão rasteiro. Ou é bem ou é mal, ou é certo ou é errado. Não é bem assim, tem ótimo, tem bom, tem mais ou menos, tem bandido, tem quem não presta, no mesmo lugar. Quando fomos para a rua e dissemos, vem você também, a gente andava na rua e dizia, vem você também, como se todos fôssemos iguais, né? Mas não somos. Tem aqueles que estão na rua porque querem destruir, ela acessa várias coisas ao mesmo tempo, ela está tendo um tipo de raciocínio que nós não conhecemos, porque nós aprendemos a funcionar porque eu quero chegar lá. Hoje a gente não pode mais ser assim. Hoje, cada passo que você dá, você tem que criar o chão primeiro. Não tem nem chão para você pisar. Nós não sabemos o que é uma mulher, o que é um homem, o que é um pai, o que é uma mãe. Nós não sabemos ser capaz, como professor, de criar algo ali, senão você não é um professor. Então isso é fato. O professor tem que ter poder em sala de aula. Só que o poder do professor se concentrava no saber, naquilo que estava no papel, né? Nem era papel, literalmente. Então, se a moça, eu já tenho, eu falei, qual? YouTube. Essa é a nossa realidade, esse exemplo não é sala de aula, mas todo mundo aqui sabe que um aluno seu, vamos supor que você dê aula, sabe de tudo, é quem se interessa por tudo. O professor é aquele que se chama hoje gestor de sala de aula, porque ele tem que fazer a gestão. Aí, professor reclamando, estamos adoecendo, os senhores estão ficando doentes. E aí disseram, por quê? Porque nós gastamos, eu não sei quanto é o tempo de aula, vamos supor que seja como o nosso. Vamos imaginar, não entra na sua casa, mas entra na casa. O mundo está saindo de um modelo de gestão e de sociedade fundado em líderes fixos, eternos, né? De pai para filho, né? A gente vê quantos políticos brasileiros o filho é eleito. Hoje em dia é engraçado, me disseram que teve uma pesquisa mostrando que a maioria dos políticos que, de qualquer maneira, líder, né, o presidente ou o ditador, como existia e ainda existe em muitos países. Hoje, a tendência, hoje ainda é cedo, mas a tendência é que esses seres humanos já não tenham tanto valor. Quem vai determinar a gestão do mundo é cada um de nós. Bom, qual é meu otimismo nessa história, que eu sou até acusada de ser otimista e eu gosto? No dia em que a nossa educação formar não repetidores, não pessoas disciplinadas, que nem isso a gente consegue, né? Mas a gente tenta, tanto que a gente chama conteúdo de disciplina, né? No dia que a nossa educação estiver voltada não para repetição, mas para o pensamento crítico, você ativa, escreveu muito bem, um texto muito bem argumentado, muito estruturado. O professor deu 0. Dizer. Agora, nós temos que ter clareza que nós temos, vamos complementar, nós temos a internet, que nos liga, que nos faz crescer. Um garoto de 15 anos cria uma empresa, um aplicativo. Com 15 anos, com 17, ele vende por 30 milhões de dólares. Todo mundo leu essa notícia. No entanto, há pouco tempo atrás, você tinha que fazer engenharia e os pré-requisitos. Teoria 1, teoria 2, teoria 5. Eu dei aula no curso de psicologia, teoria da personalidade. Para eles, a capacidade de raciocínio. Nós sabemos, isso é um pouco polêmico, a gente não vai ter muito tempo para pergunta. Meu papel aqui é provocar mais do que qualquer coisa. É fazer vocês pensarem, não precisa concordar. Se faz uma moça, passa no primeiro lugar no vestibular, mais domina conteúdo inútil. Quantas fórmulas de matemática sabe um bom aluno da nossa rede pública? Muitas. Nossa educação não é voltada para a liberdade. Ela é voltada para o bom comportamento, que não acontece, né? Mas que vem do regime militar. Vem antes disso. Não vou nem ficar aqui porque não é hora de falar disso. Mas é a nossa tradição. Uma educação inútil na maioria das vezes. A gente tem falando de papo, de festa. Estou falando de entender, de compreender. Então, se acontece uma coisa como o menino que foi assassinado supostamente pela família no Sul, né? Então, quando aquilo acontece, e a gente fazia psicologia,
A gente sentava para discutir o menino ali no corredor, viu o que aconteceu, e aquilo gerava um debate que não acontecia em sala de aula, porque o professor tinha que mostrar as categorias do raciocínio, né? Ele tinha que colocar as teorias do Vygotsky, do Piaget, né? E não é só isso, as vírgulas do Vygotsky e do Piaget. Então, a nossa situação hoje é essa. Nós não podemos culpar o nosso professor por isso. Não podemos, o professor não quer. Não, nós aprendemos assim, repetimos o que aprendemos. Nunca vimos outro modelo. Da mesma maneira, não podemos criticar os alunos, porque eles chegam sem concentração, sem atenção. Você sabe como a professora falando de concentração, você sabe qual a maior razão da concentração, de desenvolver concentração? É o olho do pai e da mãe. Quando uma pessoa cresce com alguém olhando para ela nos olhos, olhando para ela, você ajuda muito essa criança a desenvolver o foco desde pequena. Mas a gente fala no celular enquanto cuida da criança. Vamos, bota a roupa, olha aqui não sei o que, não sei o que lá, veste não sei o que, pera não sei o que lá, ó meu filho, vai que eu tô falando aqui. É isso que a gente faz. A gente acha que está com o filho quando está digitando no tablet, que a gente usa o celular na mão. Cadê o olho? Não temos. Bom, isso eu estou soltando coisas, né, para a gente pensar o seguinte: o problema está em lugares que a gente não imagina. Quando eu falo para professores, hoje vocês são gestores. Como ontem, quando eu falo para professores, eu chamo os professores para uma coisa que a outra professora que antes de mim falou: entusiasmo. Entusiasme a sua rede. Faça a sua rede acreditar no Brasil, no futuro, no presente. Mostre para os seus professores que o nosso trabalho é fundamental. Mostre para os seus professores que ele tem que se dedicar especialmente ao aluno que não sabe. O professor gosta do aluno que sabe e senta na frente. O aluno piolento, o aluno que não tem família. Sabe o que o professor fala? Desculpe. Não adianta nem tomar água, porque esse é meu pigarrinho mesmo. O professor chega e diz assim: eu já fiz o meu papel, não posso fazer nada, esse menino não tem família. Espera aí, se o menino não tem família, é uma razão maior ainda para eu me preocupar com ele, não? O menino que chega, porque tem... eu teve uma época que a educação brasileira estava com uma mania de dizer só funciona com a participação da família. Eu sei disso. Eu sei, mas isso não pode ser uma tortura, né? Que era, tudo que eu falava, eu levantava uma mão. Ah, mas a família não participa. Eu falei, então tá. Então um garoto que não tem família não vai ter educação? Um garoto de orfanato não merece escola? Um garoto que a mãe é usuária de crack não merece educação? O garoto que o pai e a mãe são loucos, apenas, desestruturados mentalmente, não tem noção de si, não merece educação? Mas é essa criança que a gente exclui é que vai ser a criança que pode nos assaltar daqui a pouco, né? Inclusive na porta da escola. Essa consciência hoje é muito mais importante na formação do professor do que qualquer conteúdo que você possa ter, proporcioná-lo. Eu gostaria de defender aqui, e vou chamar a Cleusa para nos ajudar. Cleusa, você nos ajude aqui na Undime a fazer isso. Eu gostaria de defender uma ideia que eu sei que é de muita gente. Nós precisamos construir uma formação específica de professores de ensino básico, porque a gente manda os nossos professores para a universidade, lá não é voltada para o ensino básico. E o que acontece lá, gente? Você tem na rede um professor, eu vi muito isso no Espírito Santo, um professor querendo crescer, querendo melhorar e também querendo melhorar o seu salário, ele sai para fazer um mestrado. Essa moça que veio falar comigo era exatamente a que fez o mestrado em Machado, não, em Clarice Lispector. E Clarice Lispector tem um texto que começa com uma vírgula, acho que é uma cena dessa que eu estava estudando. Então ela estava estudando como Clarice Lispector usava vírgula, como é que ela começava o parágrafo. Foi o mestrado dela. Aí você imagina uma professora de ensino básico estudando como Clarice usa vírgula no seu mestrado. Olha que lindo, vai ajudar muito isso, né, quando ela entrar em sala de aula, né? Gente, professor de ensino básico tinha que ter uma pós-graduação própria, uma formação própria, que discutisse a nossa questão e que fosse ali valorizado, porque a educação básica é primo pobre da educação. Todo mundo fala assim, por exemplo, um evento, você tem, eu participei disso e é óbvio que eu criei um conflito.
Ah, vamos discutir educação em tal estado. Falei, ótimo. Cheguei lá, sabe quem estava dando lição? Um representante de cada universidade ensinando como fazer. Eu falei, peraí, vocês sabem? Eu não sabia que a universidade sabia dar aula. Eu não sabia, porque para mim, a universidade tem tanto problema pedagógico, de evasão, de abandono, né, de falta de aproveitamento e qualidade. Quem fez a universidade sabe isso. É só você repetir sim, senhor, que você passa. Você não precisa saber porcaria nenhuma. Então, nós temos que nos unir e entender. Primeiro, precisamos ter uma formação para professores que seja específica. Vamos brigar por isso. Agora a gente tem nosso plano maravilhoso, temos verba, vamos nessa direção. Formar centros em cada cidade, em cada estado, para discutir isso. E o que eu vou dizer agora é apenas o que eu penso, vocês não têm que concordar, é só para pensar, mas para mim, a formação de professores para o contemporâneo deve se centrar em alguns pontos. Quer dizer, o currículo deve se centrar em alguns pontos e a formação seguir isso. A coisa mais importante no mundo hoje é o desenvolvimento da língua materna. É o desenvolvimento da língua materna com profundidade que vai permitir qualquer outro conteúdo. Língua materna não é conteúdo, é ferramenta para acesso ao conteúdo. Uma pessoa hoje que tenha capacidade de ler, escrever e interpretar, uma pessoa que seja capaz de se comunicar, de falar, de dizer o que pensa, de dar o seu recado, ela tem acesso a muita coisa. Mas a gente precisa também da matemática, porque a matemática é fundamental para a estrutura do raciocínio, para uma argumentação lógica. E nós temos também, essencialmente, que ter o ensino da arte. Não decorar quem foi cada pintor ou nada disso, mas a arte é a liga da inteligência, da formação do intelecto, que é a criatividade. Então, se a gente tem um raciocínio estruturado em criatividade, os professores de história, de geografia, de ciências, não terão dificuldade nenhuma para trabalhar. Agora, eu não posso ter um professor de história que não seja professor de língua materna. A história está na internet. Se você quiser, coloca lá uma data. Que ano a família real veio para o Brasil? Te interessa? Desculpa, não interessa, porque eu sei descobrir isso agora. Me dê 30 segundos que eu digo o ano que a família real veio para o Brasil. Em qualquer suporte eu te digo isso. Agora, o que significa a presença da família real no Brasil é outra coisa. Para isso, gente, estruturas de raciocínio e argumentação. Porque se eu, ao invés de decorar o ano que a família real veio para o Brasil, eu vou entender que foi o primeiro momento em que a educação do Brasil teve algum valor, que foi quando começaram a surgir as universidades. Aí, se eu entender isso, talvez quando eu for para a manifestação, que é um direito meu ir para a manifestação, e eu tenho que ir para a rua brigar pelos meus direitos, eu não só vou dizer a educação não está boa, eu vou conseguir entender o processo educacional brasileiro e eu vou interferir e vou dizer, vamos por aqui. Por mínimo que seja a minha capacidade de interferir. Então, para que esse acúmulo de conteúdo de história, se o professor de história, gente, nem corrige o erro de português do aluno? Nem isso ele corrige. Não, mas eu não sou professor de português. Se a prova de geografia e história é de marcar X, preencher lacuna em história, é inacreditável. Então, o que dependemos hoje? Da nossa capacidade de raciocínio. Agora, temos mais uma coisa ainda, mais elaborada. Se eu sei pensar, se eu sei ler e escrever, eu também desenvolvo as minhas estruturas mentais, né? Quando a criança aprende a língua portuguesa, ela abre os canais. Então, se eu aprendo rasteiramente, eu tenho tico e teco, mas se eu desenvolvo bem o aprendizado da língua, eu desenvolvo canais de argumentação. Matemática faz com que eu construa prédios quase, né? De raciocínios estruturais com raciocínio lógico, fundamental. Mas eu também preciso do inglês, porque o inglês me faz acessar a rede de todo mundo. Então eu não vou só acessar a rede social do Brasil, eu vou acessar de qualquer lugar do mundo, porque o inglês ainda é a língua, pode não ser daqui a pouco, sei lá, se for chinês, a gente estuda chinês, mas a língua que nos dá acesso aos outros conteúdos. Se a gente conseguisse isso, gente, nós não teríamos apenas uma boa educação. Nós seríamos, primeiro, cidadãos. Mas sabe como é que a gente faz hoje?
A gente não desenvolve raciocínio, não desenvolve língua materna, não desenvolve conteúdo, põe o garotinho sentado lá e dá lição de moral. Tem que respeitar o coleguinha. Ele vai falar, por quê? Você sabe dizer por que tem que respeitar o coleguinha? Porque Deus mandou, porque é assim, porque tem que ser? Não, não é assim. Eu tenho que respeitar meu coleguinha, eu estou só dando um exemplo, né? Eu tenho que respeitar meu coleguinha, sabe por quê? Porque o ser humano é sozinho, é frágil, ele precisa dos outros. Você sabe por que eu tenho que cuidar da natureza? Porque a natureza também sou eu. No dia que eu estou destruída da minha vida, eu pego o carro e vou andar ao redor da lagoa. Posso andar a pé também na lagoa. E a Lagoa Rodrigo de Freitas já salvou muito a minha vida. Muitas vezes um pôr do sol salvou minha vida. Muitas vezes. Mas para eu ter sensibilidade para a natureza, eu tenho que ter um tipo de formação estética que nós não temos. Enfim, nós temos que sair do conteúdo e ir para a ferramenta. O que nossas crianças precisam é de ferramentas para acessar a realidade. E isso a gente tem que desenvolver, especialmente com mudanças curriculares, com discussão de eixos. Bom, vou tentar, tenho 5 minutos, vamos tentar centrar o que eu gostaria de dizer. Primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, por uma questão talvez até particular, que me deixa muito incomodada nos últimos meses, né? Eu acho que a gente tem que resgatar o Brasil dos brasileiros. Temos que valorizar esse país. Está insuportável ver crianças de 10 anos de idade dizendo que o Brasil não merece o brasileiro, que a bandeira do Brasil não pode ser pintada porque isso não é possível, né? Então acho que a gente tem que resgatar sim o valor que nós temos como país, como cultura, como população e como civilização. Acho que a segunda coisa que eu queria deixar claro para vocês é que a formação do professor deve estar centrada em provocar no aluno valores. Não é o professor que tem que dar o valor e dizer tem que isso, aquilo, mas ele tem que provocar a formação de valores. Tem que estar centrado na vontade de aprender, na vontade de transformar o mundo. Temos que incentivar nossas crianças que elas podem sim atuar na sociedade. Exemplo, o aplicativo do Unicef. Isso é um aplicativo, nós estamos no ano de 2014, né? Daqui a 10 anos, nossos alunos de 10 terão 20, né? O que você acha que vai ter de aplicativo daqui a 10 anos? Imagina a capacidade de clicar que a gente vai ter daqui a 10 anos para denunciar, para mostrar, para atuar. Então, vamos formar seres autônomos e responsáveis. Precisamos rever nossos currículos. Terceiro, não jogue pedra no seu professor. Não adianta, não é isso. Ele é tão vítima como eu, como você, como nossas crianças. Não destrua as famílias. As famílias têm tantos problemas como nós todos. Nós, às vezes, como professor, falamos mal das famílias das nossas crianças, enquanto os professores dos nossos filhos falam mal de nós. Mas a gente só é professor quando está em sala de aula. Esquece que também é pai e mãe. As famílias não conseguem se estruturar, passam por uma mudança. Vamos ajudar as famílias, vamos trazer a família. Mas não é apenas marcando reunião e obrigando e se desobrigando quando a família não aparece. E por último, vamos lutar por uma formação de professores diferente da que nós tivemos, né? Nós temos uma possibilidade enorme, temos um investimento em 10 anos na educação vai dobrar, a gente vai ter condição de aplicar recursos em várias direções. Secretários, a maior dificuldade sua agora, de cada um de vocês, é construir essas metas. Onde você vai aplicar esse recurso? Quais são os princípios da educação do seu município? Que tipo de criança você, como secretário, o seu município, seus professores, seus gestores, que tipo de ser humano a gente quer formar? Que tipo de sociedade nós queremos? Isso é mais importante do que qualquer outra formação. Óbvio que as formações técnicas vão acompanhar isso, mas o essencial, assim como a gente tem que saber usar melhor o recurso que a gente já tem, o professor, se ele usar melhor a formação que ele já tem técnica, usando a pesquisa e o incentivo à pesquisa, a gente já muda esse quadro. Mas nós já mudamos, o Brasil já está num outro momento da educação. Pena
que nem todo mundo gosta do que é bom e acha que a gente tem que valorizar o caos. Mas eu tenho certeza que esse não é o nosso caso. Muito obrigado. Muito obrigado, super obrigado. Parabéns, professora. A Undime agradece a excelente apresentação e palestra da professora Viviane. Tenho certeza e acreditamos que as provocações servirão para nós, professores e gestores, na formação, na valorização e no otimismo, porque nós fazemos muito, fazemos com qualidade, mas muitas vezes nem acreditamos e nem valorizamos o que fazemos. Muito obrigada, professora. Bom dia a todos. Obrigada, a professora Francisca e a professora Viviane. Convidamos que sentem na plateia. E agora nós temos algumas informações, gente. Nós temos uns achados e perdidos aqui, que eu vou anunciar. Maria de Fátima Monteiro Lima. Tem essa agendinha aqui que está perdida. E uma pasta Santos, Cidade Educadora. Tem também essa caixinha aqui. Não tem dono. Uma caixinha de óculos. Vazia. A professora Viviane Mosé tem uma mensagem aqui para a senhora. Um abraço da turma da Chapada Diamantina da Bahia. Seus alunos estão mandando um abraço para a senhora. Algumas pessoas que foram sorteadas da Fundação Lemon e Elos Educacional. Livro Planejamento Estratégico, Josias Ivo de Souza de Araçari. Você pode procurar lá fora o estande para ganhar o seu prêmio. Livro Um Mundo, Uma Escola, Adélia Áurea da Silveira Mendes, Denise Rodrigues Espíndola. E o livro Rodadas Pedagógicas, Jô de Souza Silva de... no Maranhão, Satubina, é isso? Satubina. Maria Aparecida de Belém, Paraíba. Então vocês podem lá na frente pegar o prêmio de vocês. Aula nota 10, Helene Cristina de Araújo, de Goiás. Marina Valéria da Silva Vaz, de Pernambuco. Francisco Evaldo Costa, de Mato Grosso, Edna Martins Borges, de Belo Horizonte, Maria Isdailda Mendes e a Cibele Santos de Mari, tá? Vocês podem pegar lá o prêmio de vocês lá fora, no estande. Outros premiados agora no estande da Freso. Luciane da Rosa, de Venceslaus Braus, e Railda Chaves. Ok?